Mas... Oi! We're back! O que aconteceu? Eu fiquei travada aqui, de repente meu vídeo voltou, mas eu não te ouvia mais. Ai, tudo bem, a gente já tá de volta, Eu o só pessoal estava tá vendo aí. só um pouquinho assim. Eu falei, Tá, eu vamos volto para lá. vocês. Então, só para voltar, eu tô respondendo uma pergunta, acho que do Guilherme, acho que é isso. Isso. Como que eu volto, né? Percebi que aquilo não degringolou, senti a emoção negativa vindo, senti que ela desencadeou um comportamento que não foi legal. Como é que eu volto? Então, você volta traçando qual comportamento que te aproximaria do resultado que você quer chegar. Isso é que é o legal. Não adianta você focar nas emoções. Porque é um mito. Ai, adoro. Ó, dá até um remeleixo aqui em mim. É um mito. A gente não controla a emoção. A emoção simplesmente acontece. Ela vem. Ela vem. Uma Isso pessoa é muito te legal, fecha. Má, você explicar isso, né? Para as pessoas terem consciência, porque um dos mitos é que quando eu tenho inteligência emocional, eu não vou sentir essas emoções. E não é uma verdade. Não, não é. Elas vão ser amenizadas, daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas você não controla o emanar das emoções. Esse papo de que você vai fazer um curso de inteligência emocional e você vai controlar as suas emoções. Gente, isso é mito. Estão vendendo coisas para vocês. Tipo, emagreça com gel redutor. Exato. Volta. Não vai para a luz. Fica com a gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, não. Não adianta focar na emoção. Não adianta focar no eu não quero sentir raiva. Eu não quero sentir raiva. Até porque o cérebro não interpreta a palavra não. Quer ver? Ele vai interpretar só o comando, né? A raiva. Só. Quer ver? Não pensem no elefante cor-de-rosa dançando Macarena. Ele está na minha cabeça agora. E é provável que você escute essa live cantando Macarena. Não, muita sacanagem. Não, volta, eu tô brincando. Então, assim, não adianta você querer fugir do padrão emocional. Então, a pergunta é: qual é o resultado que eu gostaria de ter tido num lugar desse? Putz, eu gostaria que ele me entendesse. Qual é o comportamento que eu quero fazer no lugar desse? E aí você vai testar. O legal do desenvolver inteligência emocional é o que você mais vai ter momentos para praticar. E essa é a única forma de você ficar bom em alguma coisa, é praticando. Mas eu não quero, Guilherme, que vocês criem uma expectativa de que porque você está fazendo esse curso de inteligência emocional, você vai imediatamente mudar o teu campo de emoções num plano imediato. O que vai acontecer, e isso é verdade, ela vai te afetar com menor intensidade, porque não é sobre o outro. Você vai diminuir a intensidade da projeção que você faz da raiva do outro e você vai conseguir perceber que isso é teu. Então, vou te dar um exemplo. Gente que demora para responder. Tá? Eu tô falando e-mail, tá? Sabe? Tem alguém que não tem a mesma velocidade que você. Não tô falando só de mensagem, tô falando de ritmo de trabalho. Por que isso incomoda tanto muitas pessoas? Porque para você, provavelmente, dando um exemplo, uma hipótese, se você vai fazendo esse exercício, você vai identificando o seu porquê. Porque para você isso pode significar falta de competência. A tua leitura de um trabalho mais lento é falta de competência. Ou preguiça, Ou ou qualquer outro preguiça, significado. ou não tem senso de responsabilidade ou senso de urgência. Olha quantas variáveis a interpretação da tua mente, dependendo do teu Mais padrão. importante é a pessoa identificar o significado para ela. Isso. Né? Depois você vai perceber qual é o comportamento que você tem quando você decreta essa verdade na sua mente. Putz, eu sou intolerante. Eu já começo a responder de forma mais ríspida, por exemplo. E qual é o resultado que você tem? A pessoa trava mais ainda. Então, o que você faz? Qual é o resultado que eu queria ter? Eu queria que a pessoa fosse mais rápida. Qual é o comportamento que eu posso ter? Cada um vai descobrir, porque não tem uma regra, não tem uma resposta certa para as coisas. Mas, por exemplo, você pode tentar ter uma conversa para entender o que está atrasando o trabalho. Me conta, o que está rolando aí? Você pode descobrir, por exemplo, gente, que a pessoa está em quarentena, você não tem filho nenhum, está trabalhando sozinho em casa, a pessoa tem 2 filhos.
Então, E será a que gente você... já julga, né? Trazendo com a nossa verdade, com a nossa realidade. Exatamente. E aí, se Seu você mapa coloca... não é território, né? Mapa não é território, perfeito, Fer. E aí, se você estipula como, bom, temos que fazer mais rápido, mas a pessoa não está dentro daquele padrão que eu acreditei, que era ou preguiça, ou lerdeza, ou falta de competência, o teu cérebro começa a acessar a zona criativa. Uhum. E aí vocês conseguem pensar em soluções que focam no resultado. Enquanto você não está aqui, lembra que emoção está aqui, comportamento e resultado está aqui. Enquanto você não está nesse campo aqui, você não consegue pensar em soluções focadas no resultado. A gente fica aprisionado aqui no campo das emoções. E no campo das emoções, lembra que quanto mais você fica nela, mais ela aumenta. Então você estava chateado porque ela demorou para entregar o trabalho. Agora você começa a ficar com raiva. De repente você começa a ficar puto. De repente você não consegue olhar para a cara da pessoa. Faz sentido isso para você? Faz total sentido, total. Então, Total esse exercício de inteligência emocional, que ele é simples, ele está na base da pirâmide da inteligência emocional, que é a compreensão das emoções, a compreensão de como ela te afeta e de qual é o resultado que você tem em função dela. Perceba que eu não estou falando de ninguém. Estou falando só da gente, só da nossa Onde leitura. entram os gatilhos emocionais aí? Como é que é? Desculpa. Onde entram os gatilhos emocionais nesse processo? De todos os lugares. É assim, gatilho emocional é tudo que te acontece que dispara alguma emoção. Uhum. E aí, esses gatilhos, você começa a descobrir. Olha que interessante. Só de você saber que esse gatilho dispara uma emoção, ele para de ter o poder que ele tem. Olha que coisa louca. O que ele respondeu ali? Ele acha importante assumir que aquilo que a gente acha sobre o comportamento da outra pessoa pode não ser nada disso. Precisa entender que a outra pessoa tem outra realidade, é a realidade dela, lógico. Tal. Mas aí vem uma informação legal. Olha só. Você só melhora a sua empatia melhorando a sua autoconsciência. Olha que foda. Você não consegue ter esse olhar da empatia, né, Má? Se você não se conhece, não entende qual é a realidade que você atribui, né, que você enxerga. Sim. Porque aí você não vai ter essa desassociação da sua realidade com a realidade do outro. Porque passa pelo processo de autoconhecimento, de autoconsciência, disso tudo também. De você, que você tem suas próprias emoções, que você enxerga uma realidade e existe o outro, né? Exatamente. E, gente, falando em mundo corporativo, antigamente era papo, nossa, gente, papo místico, né? Falar de autoconhecimento no mundo corporativo. Não é? A Verta sabe disso, que ela vive isso comigo. Hoje em dia, as pessoas Não, estão eles entendendo. achavam que falar de autoconhecimento, treinamento de inteligência emocional era autoajuda, né? É, Era essa exato. crença que existia. Exatamente. Esse é o grande risco, né? As pessoas não entenderem. Mas eu acho que agora já está bem mais Sim, agora desmistificado. As pessoas estão entendendo que a essência de uma liderança, por exemplo, a essência. aliás, eu acho que a inteligência emocional na liderança, para mim, ele é o alicerce. É uma das competências que é um alicerce, né? É chave. Porque se o líder ele não tem o controle, né, ou a gestão das suas emoções, a consciência das suas emoções, a consciência das emoções da equipe, essa questão da empatia, ele não vai conseguir liderar. Não vai. É aí que eu acho que tem um grande diferencial entre líder e chefe. Né? O líder, normalmente, ele tem essa inteligência emocional, a questão da empatia, o relacionamento, a consciência de si, a consciência do outro. Total, total. E eu acho que essa que é a desmistificação, né? Como que eu começo? Então, eu já deixaria essa como uma primeira dica para vocês. Faça esse mapa, né, de gatilhos, perdão, das emoções que vocês sentem. Que, nessa quarentena, o que eu tô sentindo de emoção? O que disparou essa emoção? Né? E uma mesma emoção pode ser disparada por várias situações, né, Mar? Pode, não só pode, como vai.
Uhum. E aí é muito legal, porque a segunda habilidade da inteligência emocional é reconhecer padrões. Então é muito legal, que você vai começar a ver assim, nesse exercício, por exemplo, você fala, caramba, olha quantas vezes raiva apareceu. Eu tenho um padrão de raiva aqui. Então, aí mais um motivo para a gente parar de colocar essa carga nas costas do outro. Porque se gatilhos diferentes dispararam essa emoção em mim, eu acho que o problema não é bem fulano. Uhum. Eu fiquei pé da vida porque, sei lá, o entregador não trouxe a sacola até onde eu queria. Então, não é seu marido. Você tá pé da vida com todo mundo. Então aí começa a virar uma chave maravilhosa na mente. Porque a mente o cérebro ele vai buscar culpados. Né? Então, quando você começa a fazer um estudo, uma educação de inteligência emocional, para que você consiga identificar o que está te gerando isso e quais são os padrões que estão te impedindo de chegar onde você quer, aí você começa a ser agente de transformação desse processo. E o que eu vejo de mais legal, Fer, lembra, a gente está falando daquilo que não é tão legal, mas o positivo também. Porque pensa comigo, sei lá, você fez uma coisa na quarentena que te deixou muito feliz, ou que te deixou bem. Dá um exemplo aí de alguma coisa na quarentena que você fez e gostou, Fer. Organizar meu armário. Boa. Que emoção você sentiu? De alívio, de felicidade, Felicidade, alívio, de bem-estar. bem-estar. Bem-estar por estar tudo mais organizado. Olha que louco, gente. A Fer domina pra caramba esse tema. E ainda assim ela teve que parar para pensar na emoção. Isso é para mostrar que não é a Fer. Qualquer pessoa. Se você me perguntar assim, eu acabei de fazer colocar toda a roupa para lavar. Para O mim que é você sentiu? superação. É superação, gente. Vocês não estão entendendo. Superação. Tá tudo lavado. Uhum. Mas as emoções de alegria, eu senti alegria. Uhum. Se você parar para pensar alegria e lavar roupa e arrumar o armário, não necessariamente eles estão conectados. Por isso que essa consciência é tão importante. Porque dificilmente você vai falar assim, nossa, gente, preciso sentir alegria. O que eu vou fazer? Vou arrumar um armário. Uhum. Não dá match, gente. Não dá Sim. match. Você precisa entender que em momentos diferentes na sua vida, gatilhos diferentes vão disparar coisas positivas. Uhum. Então, se você estiver esperando que você use os gatilhos que você usava antes da quarentena para disparar coisas boas aqui, não vai funcionar. Esse é um exercício muito legal, Fer, que a gente faz de inteligência emocional para recuperação de felicidade de cadeirante. Uhum. Quando eles perdem os movimentos das pernas, como é que ele reestabelece o padrão? Parou. Como é que você reestabelece o padrão de felicidade, por exemplo, buscando outros gatilhos? Esse é um dos exercícios que a gente faz também. E ele funciona muito legal. Porque você tem que entender que nem sempre vão ser os mesmos gatilhos que vão disparar as coisas que você está sentindo falta, mas você começa a ficar mais ativo. Poxa, se eu arrumei um armário e eu senti essa realização, por quê? Porque isso provavelmente fez sentir produtiva. Então, se eu estiver sentindo falta dessa produtividade, eu vou limpar alguma coisa. Pronto, você começa a descobrir ou redescobrir novos gatilhos na quarentena. Legal. Então, você. Só que aí, essa vem a sacada. Presta atenção, gente. Você começa a descobrir que quem gerou a emoção foi você. E aí, você começa a falar de inteligência emocional de verdade. Porque inteligência emocional é você começar a ser o gerador dos gatilhos para aquilo que te falta. E você começa a ser menos dependente de fatores externos para você se sentir feliz e realizado do que antes. Nossa, gente, isso dá uma sensação de poder. Você fala, gente, tô precisando de alegria. Deixa eu ver, mente, aonde que eu vou ter que acessar a alegria aqui?
E aí você fica menos dependente. Meus queridos, a gente precisa entender de uma vez por todas uma coisa. Nós estamos vivendo na sociedade mais depressiva, mais dependente quimicamente, mais ansiosa e com mais problemas de ordem emocional da história da humanidade. Os números são até assustadores, né, Má? Super, Fer. Mas a relação que é importante que seja feita é que eu não posso, considerando que o que está lá fora é isso, esperar que lá fora me dispare coisas boas. Porque, e não é por maldade, é porque as pessoas simplesmente não estão com ferramentas para isso. Então, a grande questão é o quanto eu consigo, com mais ferramentas, com mais recursos internos, gerar aquilo que está me faltando. Eu parar de esperar que o outro dê para mim. E a gente pode começar a criar situações, né, Má? A gente se colocar em situações ou criar situações para trazer aquele estado emocional positivo. Exatamente, Fer. E aí vem o protagonismo. Todo mundo fala de protagonismo, 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 mas como é que eu sou protagonista? Né? É entender que muita gente não é protagonista, não é porque não quer. É porque não tem recurso interno mesmo para poder gerar esse protagonismo. Então, esse é um simples exercício. Na verdade, tem vários exercícios de desenvolvimento de competência de inteligência emocional. Esse é um deles, mas ele é a base. E acredite, gente, ele é altamente transformador. 3 dias fazendo ele, 3 dias fazendo esse exercício de inteligência emocional, você vai ter insights poderosíssimos sobre você e sobre a sua vida hoje. Assim, é muito legal mesmo. Eu já apliquei. Então, só para recapitular para as pessoas, em cada situação que as pessoas fizerem, que tiver um estado emocional que for positivo, que for gostoso, a pessoa tentar entender por que aquelas emoções começaram a ser geradas, o que aconteceu naquela situação que gerou aquelas emoções e trazer outros momentos parecidos com esse, é isso? Isso, é assim, a regrinha o exercício é bem simples. O que aconteceu, o que você sentiu. Eu pergunto para as pessoas o que elas sentem, elas nem sabem muitas vezes reconhecer, não consegue dar nome para as emoções. Isso. Mas é isso que você falou, né? A gente é meio analfabeto porque a gente não aprendeu a nominar as emoções, né? Exato. A gente é meio não, a gente é totalmente analfabeto emocional. Existem mais de 250 emoções diferentes catalogadas, né, Márcia? Existem. Se vocês quiserem, na internet, coloquem nome das emoções, mapa das emoções. Isso. Tem vários nomes para te ajudar a dar nome para elas. Porque a tristeza vai de angústia, incômodo, a depressão. Então você tem um range aí de intensidade das emoções também que é legal para você entender. Então, acontecimento, o que aconteceu, o que você sentiu. Depois do que você sentiu, né, depois da emoção que foi gerada, o que você fez e qual foi o resultado. Aí você olha para o resultado e se pergunta assim, sem julgamento, tá, gente? Por favor. Gostou do resultado? Não gostei. Qual resultado você queria ter no lugar? Eu queria X. E o que você tinha que ter feito para ter esse resultado? Esquece a emoção. Esquece. Porque quando você fala do comportamento, você começa a mudar o seu campo de atuação para gerar novos resultados. E aí é este novo padrão de comportamento que vai começar a desencadear novas emoções. E aí você vai ver que foi você que gerou aquela emoção. Cara, eu tô me sentindo super bem, foi eu que fiz isso. Consciente. Gente, você escuta a musiquinha de fundo. We've got the power. É muito legal. É muito legal. E assim, a maior batalha que a gente tem não é com os outros. É com a gente mesmo, né? É com a gente mesmo. Então, eu posso garantir para vocês, assim, por vivência, por eu ter passado por isso. A primeira vez que você vence um grande padrão é libertador. É libertador. Vou contar para vocês essa com meu filho.
Porque eu sou mãe recente, eu sou super aprendiz, né? E assim como a grande parte das mães, eu venho cheia de padrões, que não necessariamente eu quero sustentar mais. Mas eles estão aqui, eles são meus. Então, ok, lidemos. Eu que lute. Hashtag eu que lute. A gente estava vindo no carro, foi antes da época da quarentena, o Lourenço estava no carro chorando, fazendo uma birra, eu dei maior grito com ele. E aí ele começou a fazer a chorar, mas chorar sentido, sabe? Aí eu, putz, não acredito, cara, que eu fiz uma dessa com ele e tal. Ok, respirei fundo, virei pra ele e falei assim, filho, esperei acalmar um pouquinho. Você perdoa a mamãe? E aí que é muito louco. Porque assim, você vai ter que romper com alguns paradigmas. Você já experimentou pedir desculpa pra uma criança? É muito louco a reação deles. E é muito interessante porque num outro momento eu não teria que pedir desculpa na minha cabeça, porque, cara, ele tá agindo errado, Você... justifica eu ter gritado com ele. Uhum. Então, o erro dele justifica o meu. Mas, cara, o que eu tô ensinando pra criança? Uhum. Que o erro do outro justifica o meu erro? Não, não é isso que eu quero que ele aprenda na vida. Aí, beleza, fui lá e depois desse exercício que eu contei pra vocês, eu cheguei nessa conclusão. Vou ter que pedir desculpa pra ele. Aí pedi desculpa. Aí ele virou pra mim e falou assim, mamãe, tá tudo bem. Eu sei que você faz com amor. Ai, que lindo. Filho da mãe! Aí ficou chorando eu e ele. Ficou chorando os dois. Ai. Aí eu virei pra ele, aí eu expliquei, né? Eu falei assim, olha, filho, embora a mamãe tenha errado, o que você fez também não foi legal. E eu preciso que você entenda que fazer isso não é bacana, mas isso também não justifica a mamãe ter gritado. Então eu tô te pedindo desculpa pela mamãe ter gritado. Ele, tá bom, mamãezinha, vamos começar de novo? Ai, que lindo. E às vezes a criança, Manessa, ela até pede desculpa também. Desculpa, mamãe. Ele pediu. Porque faz também ele pensar. Esse é o ponto. Então, acho que assim, se a gente quer educar crianças diferentes, né, criar gerações diferentes, não significa que você tem que ser perfeito, porque você não vai ser. Mas significa que você tem que dar para os seus filhos não aquilo que você nunca teve. Você tem que ensinar para os seus filhos aquilo que você nunca aprendeu. Perfeito. Então, essa reconstrução de É um aprendizagem aprendizado também nosso nesse processo. total, total. O de se colocar numa posição vulnerável e não na hierarquia tradicional, antiga, que deixa de existir. Então, se colocar nessa posição vulnerável no processo de aprendizagem socioemocional, ele é decisivo para que a gente verdadeiramente consiga cruzar, sabe? Sim. Cruzar a nova geração com a antiga geração, mostrar que dá para a gente reconstruir novos padrões a qualquer momento. Ele só vai demorar um tempo a mais, porque quanto mais tempo você demorou para construir um padrão, mais energia você vai precisar depositar para quebrar os padrões antigos. Então, por isso que eu respondi para o Guilherme aquela hora. É possível mudar, mas não tenha a expectativa de que seja do dia para o outro, porque senão você vai se frustrar e vai voltar para o teu patamar anterior, e aí você vai falar, esse negócio não funciona. Mas não Funciona. É isso. É. Só que não A é gente dessa forma. tempo ao tempo, né, Má? Até para a gente absorver, até para a gente aprender, né? Legal. Muito, muito. O aprendizado se dá, gente, por duas coisas: foco e ação contínua. Isso não é só para aprendizagem emocional, é para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. Foco, tá dedicado, energia voltada para aquilo, e ação contínua. Começar de novo, quantas vezes forem necessárias. Aí a gente chega em qualquer lugar, né, gente? E é isso, né? A gente precisa começar a aprender, Má, que uma mudança no nosso comportamento, né? A forma como a gente vai reagir a diferentes emoções, não, a gente vai ter que fazer na tentativa e erro mesmo, né, Má? Sim, Começar não tem a entender regra. como a gente lida, começar a entender como que a gente, a partir de uma emoção, como que a gente tende a reagir nessas situações
E aí, claro, ir tentando adaptar, olha, o que que eu quero fazer, fazer esse exercício mesmo que você propôs, que tipo de resultado eu quero ter, né? O que que eu fiz, como que eu gostaria de ter agido e tentar de novo numa próxima vez. O que não Exatamente. significa que na próxima vez você já vai estar, então tá bom, na próxima vez eu vou fazer isso. O que não significa que na próxima vez você vai necessariamente conseguir agir dessa forma, mas pelo menos você já trouxe para a consciência, você já está se propondo a agir de uma forma diferente, né? Com certeza. Oi, Rê, bem-vinda. O Guilherme falou, acho bem importante nessa hora total, gente. E eu reforço, seja generoso com você. Seja gentil com o seu processo. A inteligência emocional, ela é comprovada que, por exemplo, com a ausência de privação de sono e privação de alimento, você tende a cair de 1 a 2 níveis de inteligência emocional. Então, esse papo de que ela tá assim, que ela tá com fome, isso é verdade, não é É mito. verdade, é? É verdade, é verdade. Você pode cair 1 a 2 pontos de inteligência emocional em função dessa privação. Então, é verdade, quanto melhor você tentar, quanto melhor você conseguir dormir nessa quarentena, melhor vai ser o seu estado emocional ou a sua condição para o processo de aprendizagem socioemocional também. Isso não é balela, não. Isso é fundamental. A gente volta para os conselhos básicos da avó. Aprenda inteligência emocional, mas durma bem, se alimente bem e se hidrate. Isso continua valendo. Exato, exato. Má, como que a gente pode lidar, né, melhor com as nossas emoções e também considerar o outro nesse processo? Porque uma coisa é você falou bastante do autoconhecimento, dos padrões emocionais que a gente tem a partir né, das nossas emoções, como é que a gente tende a reagir, mas inteligência emocional não é só a gente se conhecer e gerenciar as nossas emoções. Tem o outro aí nessa jogada. Que aí entra a questão da empatia, entra a questão de cuidar dessas relações. Como que a gente pode começar a considerar o outro nesse processo? Perfeita a sua colocação, Fer. Na verdade, ela está dentro do autoconhecimento também. Porque à medida que você vai se conhecendo melhor, você vai começando a ter compreensão de qual é o impacto dos seus comportamentos no outro. Quando a gente faz aquela análise de qual foi o meu comportamento e qual foi o resultado, você começa a perceber a distância que existe entre a sua intenção e o seu resultado. Então, quantas pessoas aqui que estão aqui com a gente já escutaram assim, sei lá, nossa, você é muito grossa, você é muito grosso. Eu falo, não, eu só estava tentando te falar a verdade, né? Que é o famoso sincericídio. Que, na verdade, é uma análise que parte do autoconhecimento do impacto que você tem no outro. Porque quando você trabalha com inteligência emocional, olhando para que desenvolver inteligência emocional? Resultado. Simples assim. Por foco nos resultados. Porque quando você está focado somente na sua intenção e não no impacto que você causa no outro, você perdeu a conexão com o resultado. E você quer ver um exemplo disso, que eu costumo dar muito nos treinamentos? É o seguinte. Tem gente que fala assim para mim, fala assim, nossa, Má, eu sou super focada em resultado. Você tem que ver. Nossa, para mim, é aquele rumo ali, ninguém me segura. Beleza, aí você vai analisando como é que funciona. Aí vem alguém, vira para você e fala assim, cara, você não me mandou o e-mail X. Você fala, mandei. A cara fala de novo, não, você não mandou. Você fala, mandei. Aí no terceiro você não mandou, você fica lá 3 horas na sua caixa de entrada, caçando. Vou provar que eu mandei. Aí você acha o e-mail. Gente, a paz invade o seu coração quando você acha. Você ainda manda assim, conforme conversamos, segue novamente. Você até levanta para tomar um café nessa hora, porque a paz veio. Gente, para pensar, se você fosse mesmo focado em resultado, você desperdiçaria 3 horas do seu dia? Localizando o e-mail, né? E qual será que foi o impacto de você copiar todo mundo no e-mail para mostrar que você já tinha mandado aquele e-mail? Então, quando você começa a ter uma análise
mais objetiva, porque inteligência emocional é objetivo, tá? Não é subjetivo. Quando você começa a ter uma análise mais objetiva das suas intenções versus o resultado que você obteve, você descobre com muita clareza qual é o gap que você tem que trabalhar. E aí você começa a ter clareza do seguinte, cara, e também não é começar tudo de uma vez. É assim, eu quero especificamente trabalhar nesse comportamento. E aí você começa, por isso que esse exercício é importante, porque se você não sabe o que originou esse seu comportamento, você não entende como mudá-lo. Então, não importa se você tem ele porque sua mãe, não interessa. Isso não é importante de verdade para o desenvolvimento de inteligência emocional. Obviamente, quanto mais informação você tem, talvez mais a sua generosidade nesse processo. Mas eu quero dizer que ela não é estritamente necessária, não é uma condição sine qua non para você começar isso. Então, se você entende que quando alguém te desconfia de você, isso dispara em você um padrão super defensivo, a próxima vez que desconfiarem, você vai falar, putz, o próximo passo é eu atacar. Só de você conhecer isso, você já tem muito mais chance de agir de forma diferente. Por isso que o autoconhecimento, ele afeta não só em como você é afetado emocionalmente, mas como você começa a afetar as pessoas ao seu redor. E aí, nessa quarentena, é muito propício tudo isso, porque você já conhece um pouco melhor as pessoas. Olha, eu trabalho, né, nesse processo de desenvolvimento, eu estou fazendo um atendimento online, que é muito interessante. Essa pessoa descobriu esse padrão de que para conseguir lidar bem com os ataques, que ele considerava ataque, quando alguém desconfiava dele, ou quando alguém questionava alguma coisa que ele fazia, na cabeça dele aquilo era um ataque. Ele precisava diminuir a outra pessoa para ele se sentir melhor. Por favor, escutem isso sem julgamento, que senão a gente não consegue melhorar. Entenda, sem julgamento. Esse era o padrão dessa pessoa. Quando alguém duvidava do trabalho dele, ele tinha que diminuir o outro para ele conseguir se sentir mais calmo. Se você olha para isso sem julgamento, mesmo, e olha só qual é o resultado disso. Cara, eu me distancio de uma parte da equipe que eu preciso demais para o resultado acontecer. Então não é julgamento. Não é, nossa, que coisa horrível que você faz. Nossa, como você é cruel. Não. Foca no resultado. Te ajuda? Não. O que eu quero fazer diferente? Eu quero primeiro deixar de ser... Perceba, eu não quero virar Dalai Lama de um dia para o outro. Quero primeiro deixar de atacar o outro. Para depois eu agir de forma ainda mais coerente. Então vamos por partes. Então o que você quer fazer no lugar disso? Porque não adianta só falar não quero fazer. Lembra que a gente falou do não? Não adianta só falar não quero fazer. Eu quero conseguir não responder de imediato. Só isso já vai ser um baita de um avanço. Beleza, então foca nisso. Como você já sabe todo o processo, o não responder se recua, se retrai, para que você consiga processar um novo modelo de resposta. Legal. Então, o objetivo dele era ficar em silêncio quando ele fosse atacado. Para quem tem esse padrão, quem tem sabe do que eu estou falando. Isso é mega desafiador. É mega desafiador. Mas quando ele começou a fazer isso, olha que louco, isso não estava no script. A outra pessoa começou a falar, ué, ele não me atacou de volta? Peraí, então eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. O outro começou a mudar por causa da mudança dele. Da mudança dele. E é daí que vem aquela frase maravilhosa que muita gente entende, gosta, mas não sabe colocar em prática. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Né? Então, exatamente. Maravilhoso. Quando você começa a fazer esse seu processo, você pode desencadear. Não é para fazer esperando, mas você pode desencadear uma mudança muito linda nas pessoas ao seu redor. Porque só das outras pessoas verem em você uma tentativa honesta do movimento, ela já se sente respeitada. Porque ela percebe que há um esforço genuíno para não se entrar no combate. Porque no fundo, ninguém quer fracassar, gente. As pessoas querem conseguir chegar num resultado melhor. Só que ninguém consegue chegar em resultados extraordinários só apanhando. Ninguém consegue chegar em resultados extraordinários só com crítica.
Uhum. Então, quando você começa a mudar os seus padrões, você começa a mudar o ambiente que você está inserido. E isso já gera uma mudança em cadeia, que pode ir ressoando de forma muito leve, muito sutil, mas ela acaba tendo um efeito muito poderoso também. Isso é muito mágico, né, Má? Não E é principalmente maravilhoso? agora que a gente está no nosso convívio familiar, isso eu acho que as pessoas vão começar a sentir muito mais, porque uma coisa é a gente mudar um padrão de comportamento com alguém que não nos conhece muito bem. Super. Outra coisa é mudar um padrão de conhecimento com quem convive com a gente, com quem nos conhece muito bem. Exatamente. E como realmente a gente mudando alguns comportamentos, alguns padrões, né? Claro, de forma positiva, o quanto isso ajuda no nosso entorno. Muito, muito. Mas aí entra o padrão. Ah, a Deb entrou, Marcelo, bem-vindos, lindos. Isso acontece demais e às vezes é até mais difícil. Por quê? Quando você está num ambiente familiar, provavelmente você já tem alguns statements, alguns padrões já pré-estabelecidos. Uhum. Então, exige um esforço ainda maior de você romper com esses padrões, porque a pergunta é sempre: qual é o resultado que você quer obter? Algumas coisas muito simples, como como é que eu quero terminar esse meu dia de quarentena hoje? Simples assim. Simples. Traçar esse simples objetivo já te dá uma amplitude de perspectivas de qual comportamento eu quero ter muito maior. Uhum. E se eu me irritar, e se eu ficar brava, qual vai ser a melhor reação possível? De novo, gente, não quer dizer que você vai ter. Mas usando esses exercícios que a gente trouxe para vocês, você vai conseguir ter mais ferramentas por um único motivo. Porque você descredita ao outro a causa do teu estresse. Então não é o coronavírus que está te estressando. Provavelmente é um confinamento. E o confinamento te obriga a olhar para você. Muita gente, muitas pessoas passaram uma vida inteira fugindo das suas emoções. Então você está em casa, você não quer lidar com aquele problema, você fala, tem que trabalhar até tarde hoje. Então, Aí arranja motivos, né, para não entrar nesse processo. super, super. Então a gente passou muito tempo por não ter as ferramentas fugindo disso. E, de novo, sem julgamento. Só que o fato é que agora a gente está tendo que conviver com isso. Então, ou a gente faz isso com ferramentas para que isso seja mais fácil, ou a gente vai sofrer bastante. Porque para as pessoas que nunca ouviram falar de inteligência emocional, vai começar a ser a maior pesquisa do Google logo mais. Com certeza, já está sendo Já está. um dos assuntos mais pesquisados, né, Ma? A primeira é estresse. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita em 2002, quando teve a SARS lá na China, o impacto do confinamento no psicológico das pessoas. Então, Muito. trabalhar a inteligência emocional neste momento é essencial. Decisivo. Essencial. E tudo começa com o autoconhecimento, com a autoconsciência. Total. E eu fecho assim, contando uma história que para mim foi muito emblemática nesse processo, né? Tinha um casal, uma mulher que estava 15 anos casada, que começou um processo de desenvolvimento de inteligência emocional, de coaching. E aí foi muito engraçado, porque o que vocês acham que a primeira coisa que ela fez na hora que ela chegou na sessão? Reclamar do marido. Reclamar do marido. Okay. Falou, por que esse traste? Porque não sei o quê, e porque porque é óbvio que o mundo aperta as minhas teclas e o mundo é responsável por elas, lembra? Daquela ausência de consciência que a gente falou lá no começo. E aí é muito louco, porque, tá bom, o que você faz hoje te afasta ou te aproxima dos seus objetivos? Hã? Como assim? Não, vamos observar. Qual é teu objetivo nessa relação? Ter uma relação mais feliz, mais harmoniosa. E o que você faz? Te afasta ou te aproxima? Esquece ele. Uma não é só pra você. E ela se percebeu que ela falava assim, porque, se for pedir muito pra você, dedicar um dia da semana pra gente jantar junto, pra gente conversar, for muito, a gente tem um problema. Bom, pergunta valendo 1000 pontos. O que ela queria
quando ela fazia isso? Ela queria atenção, carinho. O que ela conseguia quando ela fazia isso? Afastar ele cada vez mais. Então, esse é o primeiro louco, né? entendimento. Muito. É muito Esse é o louco. primeiro entendimento da inteligência emocional. É você compreender se o que você faz te afasta ou te aproxima de onde você quer chegar. Aí o segundo, a hora que ela se deu em si, ela ficou enlouquecida. Porque dói. O desenvolvimento de inteligência emocional, ele quebra muitas verdades que nos protegiam. Isso é importante da gente saber. Isso faz muita diferença. E aí ela começou. Ela falou, chegou pra ele e falou assim, então tá bom. Amor, mozão. Ele olhou pra ela e falou, que droga que tu tá usando? E esse é um entendimento óbvio. Esse é um entendimento super importante da gente ter. Porque não é que você E às vezes decidiu a reação mudar. do outro está sendo tão ruim que a pessoa fala assim, deixa pra lá, vai. Exatamente. E essa é uma decisão, e esse é um entendimento muito importante da decisão de melhorar a sua inteligência emocional. Que não é porque você decidiu mudar que todo mundo vai receber isso de braços abertos. E vai compreender, lógico. Exato. Aí ela começou. Aí ela ligou e falou assim: tá acontecendo, tá dando ruim. Eu falei, por que tá dando ruim? Porque agora, ao invés dele chegar às 11, ele tá chegando à 1 da manhã. Então, esse é o segundo entendimento importante desse processo. Existem pessoas que vão testar a mudança. O que ele pensou? Eu não sei que droga que ela tá usando, mas a cartela vai acabar. Eu tenho que aproveitar. Isso é fundamental de você entender. É fundamental, porque é nessas horas que as pessoas desistem do processo de mudança. E é por isso... Porque ela começa a ver o resultado que não é aquilo que ela esperava. Isso, ela falou, tô fazendo um esforço sobrenatural, porque é necessário um esforço sobrenatural para mudança de comportamento. E aí o cara tá dessa. E aí é importante entender o seguinte, você não faz um movimento porque o outro merece. Você faz um movimento porque é teu objetivo. Então, por isso que você volta o tempo inteiro nesse processo de desenvolvimento se perguntando por que você está fazendo o que você está fazendo. É uma decisão muito interna. E aí, bom, essa história é real e eu adoro contar ela, porque eu acho que ela é super emblemática nesse processo de mudança, né? Eles estavam sentados vendo TV juntos, e aí ele começou a chorar, depois de uns 3, 4 meses, assim. E ela olhou e falou assim, velho, você deu pra ficar emotivo agora? E aí ele falou assim, não, eu só queria te falar que eu tô muito feliz em ter de volta a mulher, porque eu me apaixonei. Ai, que legal. Então, eu falo que fazer esse esforço e cruzar essa linha do desconforto, da mudança, ela é decisiva, não porque os outros merecem, mas porque você vai ser a única pessoa que vai conviver 24 horas por dia com você. Então, num primeiro momento, dedicar energia para desenvolver inteligência emocional vai parecer que você está fazendo isso para os outros. E aí você vai desistir do processo. Então, eu não poderia deixar de contar essa armadilha. Foi pelos outros, né, Má? Nunca. Porque a gente precisa ter consciência que quando a gente consegue ter bons resultados na inteligência emocional, os efeitos disso são para nós. Claro, para o nosso entorno, mas primeiro para a gente. 100%. É egoisticamente saudável. Sabe assim? Exato. É egoisticamente saudável. E é isso que eu queria deixar para vocês, esse convite para olharem nisso. Que linda, Má. Adorei te ouvir mais uma vez, que eu não me canso de te ouvir. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode enviar, que eu acho que a gente ainda tem alguns minutinhos que a gente caiu e voltou, né? Foi, a gente caiu bônus aí. Caímos e voltamos, mas a gente já está de volta. Má, eu queria te agradecer do fundo do meu coração por todas as, né, todo esse ensinamento que você trouxe para a gente, essa reflexão. Se eu pudesse deixar assim alguma dica para as pessoas, né? Então, assim, primeira coisa, entender o porquê, qual é o seu objetivo, né? O seu maior objetivo quando você entra numa relação, entra numa conversa, quando você interage com algumas pessoas.
para que você consiga aí escolher quais são as emoções que você vai sentir e que tipo de comportamentos você vai trazer para o meio a partir dessas emoções, né, Má? Total, total, Fer. Eu que agradeço o convite. É sempre uma delícia falar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que unir forças agora para dividir informações, conhecimentos, recursos, porque as pessoas não precisam só de comida, elas precisam de alimento emocional, elas precisam de estrutura emocional para ter força física para ir atrás do alimento. Então, eu acho Perfeito. que quando a gente realmente une forças para divulgar conhecimento, para divulgar recursos para as pessoas, é sempre um prazer muito grande. Te agradeço de novo pelo convite, sempre bom estar do lado de gente bacana, do bem, competente. Então, obrigada, obrigada mesmo, que a gente tem um Má, feriado agora. Hã? Não, eu estava falando que a gente tem um feriado agora, independente da sua crença religiosa, mas que ele é muito propício para a renovação, né? Ele é muito propício para você, nessa analogia de fazer faxina no armário, de jogar fora o que não serve mais, de fazer isso internamente também. Cara, o Uhum, quanto de coisa que você está carregando que não está te ajudando em nada, sabe? Que só está te uhum. fazendo mais infeliz, que só está fazendo você trazer mais dureza para esse processo, né? Ele já é desafiador do jeito que ele é. A gente não precisa colocar mais peso nisso. Então, que a gente possa trazer leveza para a gente, para o nosso olhar e para a nossa bagagem daqui para frente, né? Obrigada. Perfeito. Não tem período melhor do que esse, né, de renovação para a gente escolher renovar as nossas emoções e as nossas atitudes a partir das emoções que a gente sente, né, Má? Querida, Com certeza, amiga. Beijo, beijo obrigada. grande para vocês. Bom feriado. Beijo. Bom feriado para todos. Obrigada.